Bom, a primeira coisa é ver se o plugin do River está ativado. Se ele não tiver, a gente vai lá em complementos, procura ele aqui. River. E é só marcar o quadradinho aqui, aí ele vai aparecer. Mas aqui no caso ele já está. Aí a gente vai criar um novo projeto. A gente vai nesse primeiro íconezinho aqui, novo projeto do Riverflow 2D. A princípio a gente não precisa marcar nada, depois a gente seleciona isso. A gente vai escolher nosso sistema de coordenadas, dar um nome para o projeto. A gente pode chamar de Rio Claro Atual, que é o cenário do uso e ocupação atual. E vai salvar numa pastinha que eu já criei lá, que chama Simulação Rio Claro Atual. Aí pode salvar aqui dentro dessa pasta mesmo e dar um OK. Aí o projeto vai estar lá salvo, vamos só conferir, né? Rio Claro Atual está aqui. Ele já criou dentro uma pasta de shapes com os principais shapes que a gente vai usar. E esses shapes, eles aparecem, deveriam aparecer aqui também. O painel tá aqui. Então, os principais shapes estão aqui também. Aí, agora a gente vai salvar o projeto do River, né? Do QGIS aqui. Então, a gente vai em salvar como, projeto salvar como, dentro da pastinha que a gente criou. E vai dar o mesmo nome aqui para ele. Poderia ser outro nome, mas eu costumo dar o mesmo nome. Salvo aqui com essa extensão, .qgs, salvar. Então, o projeto está salvo. Beleza, essa é a primeira parte, você criou o seu projeto. Agora, a gente vai trazer para cá o nosso MDT. Então, a gente vai lá, né, procurar o MDT dentro da pastinha da simulação, MDT. O MDT está aqui. A gente vai abrir. Coloca ele por baixo aqui de tudo, para não ficar na frente dos shapes, né, que a gente vai criando. Eu gosto de deixar ele com uma certa transparência, nesse sombreamento aqui, com uma certa transparência, para a gente conseguir ver o fundo. Mas isso fica a critério de cada um. E também eu gosto de colocar o mapa de satélite aqui, para a gente conseguir visualizar se tá certinho, né? Se ele tá caindo direitinho na área correta. Vou instalar esse complemento aqui para a gente pôr a imagem de satélite. Aqui, esse aqui, Base Map, satélite. Põe por baixo, aí a gente vê que tá caindo aqui direitinho. A gente pode colocar também, trazer para cá os cursos d'água, né? Pra gente também ver se tá tudo batendo direitinho. Eles estão aqui dentro de hidrografia, né? Curso d'água, adicionar. Só mudar a cor aqui também pra gente visualizar melhor. Então, tudo certo. Nossos arquivos principais estão aqui. Bom, agora a gente vai alimentar essas duas camadas aqui com shapes, porque elas estão vazias, né? Então, o domínio, ele vai ser o limite da bacia. Aí, a gente vai trazer para cá o limite da bacia. Ele está dentro aqui de Shapefile, bacia 2 metros. Ops. Shape. Tá aqui. O que acontece? O domínio, ele tem que pegar tudo que está dentro da bacia. E se ele ficar exatamente no limite do MDT, o River pode dar alguns problemas na simulação. Então, a gente pegou o MDT e teve que criar um bufferzinho aqui de mais ou menos 500 metros para poder ficar com uma folga. E esses pixels aqui do buffer, eles estão com valores aleatórios. Quando a gente for colocar o domínio, é importante que ele seja traçado à mão. E aí é importante só lembrar que o domínio ele tem que ficar para dentro, né, da área do MDT que a gente quer considerar na simulação. Então, ele está para dentro aqui da área, né? O domínio é essa parte, essa linhazinha preta.
Como a gente quer uma simulação mais detalhada possível, a gente tentou chegar num limite de células aqui, né, do domínio, para gerar uma malha bem detalhada, menor possível. A gente não conseguiu uma malha que tivesse um domínio com 2 metros. Ela ficaria uma malha muito detalhada e isso não faria com que o modelo desse problema para rodar, né? A gente fez vários testes e viu que não estava funcionando uma malha muito detalhada. Então, para a gente não perder também, né, muito nível de detalhe dentro do MDT, na área das ruas, nos principais córregos, a gente pôs um domínio com 10 metros, traçado à mão, e criou essa Mesh Density Line, que ela é uma nova feição, né, que a gente vem aqui em novo Template Layer, vem aqui em Mesh e clica aqui em Mesh Density Line, Mesh Density Line. Como ela já está marcada porque ela já está selecionada aqui, mas normalmente ela vai estar desmarcada, é só marcar essa caixinha, apertar OK e pronto. E vai aparecer a feição da Mesh Density Line. Aí a gente coloca em modo de edição para traçar, são essas linhazinhas verdes aqui. Aí a gente optou por fazer só nos córregos principais mesmo, para não sobrecarregar a malha. E na região dessas Mesh Density Lines, a gente vai ter células com 2 metros, que é equivalente à resolução espacial do MDT, né? Então, a gente gerou essa Mesh Density Line, um domínio com 10 metros, e aí o que ele vai fazer quando ele for gerar a malha? Do domínio até essa Mesh Density Line, ele vai interpolar de 10 metros para 2 metros, criando uma malha com variável, né? Com triângulos de largura variável, variando de 10 e diminuindo até 2 aqui, onde está a região dos córregos. Isso é uma estratégia, né, para a gente não pesar tanto a malha, mas detalhar os pontos que a gente considera mais importantes. A condição de contorno, a gente vai ter uma condição de contorno só aqui, que vai ser a nossa saída aqui da bacia. Aí essa saída, ela não tem nenhuma restrição aqui, né? Ela basicamente é uma saída livre do córrego, que eu vou deixar o modelo ler as declividades do MDT e vou simplesmente abrir as células aqui para essa água passar livremente. Então, a gente vai criar aqui essa condição de contorno. Ela é um polígono, ela não é uma linha, então a gente tem que criar aqui um polígonozinho que pega mais ou menos, né, a região aqui de saída do córrego. Não precisa ser muito grande, nem muito pequeno, assim. É só o lugar do domínio que a gente vai falar para a malha que ela vai ficar aberta. Aí criei aqui um polígono, né, retangular. A gente pode dar o nome de saída, que é a saída da bacia. E vamos escolher aqui a condição de saída livre. E dar um OK. Então, a gente já definiu a condição de saída e vamos sair do modo de edição também, para salvar. É importante observar essa ordem aqui. A gente tem o MDT, né, que está sobrando aqui para fora da nossa bacia, né, do domínio. Tem o domínio aqui, essa linha preta que está para dentro do limite da bacia mesmo. Aí depois a gente vai ter o manning e infiltração, que eles são feitos com base no uso e ocupação do solo, então eles são idênticos. A camada de chuva ela tem que estar abarcando toda essa área, né, do manning, da infiltração, do domínio. E o MDT tem que ser o mais externo possível, então tem que seguir essa ordem para que lá na frente a gente consiga gerar a malha certinho e não dê nenhum problema. A próxima coisa que vai acontecer é a chuva que vai cair na área. Aí a gente tem que adicionar aqui uma camadinha que vai receber o dado da chuva. Então a gente vem nesse último ícone, em nova camada aqui, e a gente adiciona a camada de chuva, que é essa Rain Evap. Dá um OK. Aí ela aparece aqui. Aí a gente vai colocar ela em modo edição e a gente precisa criar um shape para a chuva. Esse shape ele não pode ultrapassar o MDT, mas ele tem que englobar toda a área da bacia. Então a gente vai criar ele aqui fora, circundando aqui
a área da bacia, mas contida dentro do limite do MDT. Beleza, a gente criou então o shape da chuva, né? A gente vai alimentar a camadinha de chuva com ele. E aí, lá na pasta da simulação, eu salvei aqui um arquivo em TXT, mas que tem que ter a extensão .dat. Você pode fazer ele no bloco de notas, depois na hora de salvar, salva com essa extensão, que é o arquivo que o River lê. Nesse arquivo ele tem aqui na primeira coluna as horas daquele evento, né, crítico de 2023, que foi de 0 até 2 horas, discretizado de 5 em 5 minutos. Na segunda coluna, a intensidade, que é a precipitação dividida pelas horas. E a terceira coluna é a evaporação. No caso, como o evento ele é rápido, né, foi um evento de 2 horas, os valores de evaporação vão fazer pouca diferença no volume de chuva, então a gente considera eles zerados. E a primeira linha quer dizer um número de intervalos de tempo que a gente tem aqui, né? Que a gente tem 25 linhas, mas a primeira que não conta, então são 24. Aí a gente salva, deixa esse arquivo lá salvo e volta lá no QGIS para buscar esse arquivo aqui no caminho. Muitas vezes ele não coloca o caminho certinho. Vamos ver se vai dar certo. Ele não colocou o caminho, né? Ele está colocando só o nome do arquivo. Tem grande chance disso dar problema. Então, manualmente, a gente pode ir lá, copiar o caminho. Volta lá no QGIS e cola aqui o caminho, contra barra e o arquivo. Aí eu acho que assim vai dar certo. Isso acontece, não sabemos porquê, mas o software tem essas questões. Então, só ficar atento que aqui tem que ter o caminho do seu arquivo. Um outro pequeno ponto de atenção com relação à chuva é que o arquivo ele deve estar sempre com ponto. Na verdade, isso depende muito de como o QGIS está configurado, né? Mas originalmente ele vem com ponto, né? O separador decimal. Então, aquela chuva que a gente fictícia, né? Que a gente estava trabalhando com ela, a gente deve inserir tanto o tempo quanto a chuva quanto a evaporação com ponto e não vírgula, para não ter problema. Isso é importante para não ter problema na simulação. E, em geral, o River faz a conversão, sabe? Mas é melhor a gente não arriscar e já colocar tudo com ponto mesmo. Depois que a gente já preencheu aqui os dados da chuva, a próxima coisa que vai acontecer no modelo, né, que ele vai ler, é o que ele vai ler essa chuva e parte dela vai infiltrar no solo, parte dela vai virar escoamento. A gente precisa separar isso. Para isso, a gente tem que mostrar aqui, né, qual que é quais são a camada, né, que vai fazer isso é a camada de infiltração. Então, a gente vai vir aqui de novo no último íconezinho, adicionar a camada de infiltração, que é Infiltration. Ela vai aparecer aqui. E essa camada de infiltração, a gente vai alimentar ela com aquele shape de uso do solo. Depois eu vou fazer isso. Mas primeiro, para a gente alimentar, ela vai estar com o shape de uso do solo. E na tabela de atributos, ela tem que estar puxando o caminho de cada um dos CNs atribuído a cada uso do solo. Para isso, a gente precisa criar os arquivos desses CNs em arquivo.dat também. Então, a gente vai abrir o bloco de notas para criar esses arquivos. E o formato desse arquivo é o seguinte. Existem 3 modelos hidrológicos no River para fazer esse cálculo da infiltração. O terceiro deles, que é o que a gente vai usar, é o método do NRCS ou do SCS. O modelo lê ele como número 3. Então, primeira linha, a gente vai preencher o número 3, que a gente está querendo dizer que a gente vai usar esse modo de infiltração. A segunda linha, ela mostra quantos parâmetros desse modelo de infiltração que a gente vai usar. A gente vai usar 3 parâmetros. E na terceira linha, a gente vai colocar esses parâmetros. O primeiro deles, que é o CN, no caso aqui eu vou colocar 87, que eu vou criar esse CN de 87, que está atribuindo aí algum uso do solo. Eu vou dar um espaço, vou colocar
uma constante aqui de infiltração, que é o 0,2, que a gente vai usar um valor constante para todos. E depois eu não falei, acho que eu falei o terceiro, né? O segundo é o 0,2, que é essa constante, e o terceiro é a condição de umidade antecedente do solo. A princípio, a gente vai considerar uma condição 2, que é uma condição intermediária, que é como se o solo não tivesse totalmente seco nem totalmente saturado. Depois, quando você baixar também os dados de chuva da estação aqui de Rio Claro, né, os dados subhorários, a gente pode olhar se no dia anterior ou se em algum momento anterior aconteceu alguma chuva, porque aí a gente pode, na simulação, considerar a condição de umidade antecedente 3, que quer dizer que o solo já estava úmido. E aí isso faz com que a gente consiga reproduzir melhor o evento. Feito isso aqui, o arquivo é só isso aqui. Você já colocou os parâmetros de infiltração. A gente vai em salvar como. Podemos dar o nome para esse arquivo aqui de CN87. Eu vou salvar ele com a mesma extensão lá da chuva, que é .dat, dentro do projeto aqui. Todos os arquivos. Salvar. Então, a gente criou aqui o primeiro arquivo de CN. Como a gente vai ter vários, eu vou criar um para cada um dos CNs que a gente vai usar para cada tipo de uso do solo que a gente considerou aqui no projeto. Aí, aqui então, eu criei um arquivozinho para cada CN que a gente vai usar lá. Né? Então, 87, mesmo formato. A única coisa que eu fiz foi alterar o CN, 70, 74. Aí, esses CNs aqui, eles são para os tipos de solo que você traçou, que é vegetação arbórea, eu considerei 70, vegetação rasteira, eu considerei 74, asfalto, os telhados, asfalto, laje, todos eles 98, cemitério 79, solo exposto 87 e água 100. Água são as porções de água, né, do lago, enfim, piscinas e tudo mais. Esses valores aqui todos foram tirados daquela tabela do livro do Venteshow, do Applied Hydrology, que é a referência que a gente mais usa em hidrologia para isso. Lá ele considera, ele traz os CNs, né, para cada tipologia de solo de acordo com o grupo hidrológico de solo. Aí eu dei uma olhadinha no grupo hidrológico de solo aqui de Rio Claro e parece que tem argissolo e latossolo. E um é grupo A, o outro é grupo C. O grupo C são CNs maiores, ou seja, a gente consegue gerar mais escoamento com o grupo C do que com o grupo A. O grupo A é solo que absorve muita água. E aí como a maior parcela estava no grupo C, eu optei por deixar os CNs relacionados todos ao grupo C, que eu achei que poderia ficar mais fácil de calibrar o modelo depois. Agora que a gente já criou os arquivos lá do CN, a gente vai ter que preencher, né, alimentar a camada de infiltração. Então, a gente vai alimentar ela com aquele shape de uso do solo. A gente vai buscar aqui na pasta, shape de uso do solo, adicionar no modelo, colocar ele em modo de edição, igual a gente fez lá com o domínio, selecionar, dar um Ctrl C, clicar aqui na camada de infiltração, colocar ela em modo de edição, clicar aqui fora e dar um Ctrl V. Aí a gente vai, ele pede para você já mostrar o caminho onde estão aqueles arquivos lá do CN. Pode escolher essa opção aqui de colar todas, vai dar esse erro, aí você vem e clica em Stop Checks and Keep Features. A gente descobriu que poderia ter alguns erros. A gente fez a correção, basicamente aplicou, né? Joguei aqui o uso do solo e executei. Aí ele gerou esse novo shape aqui com as geometrias corrigidas. Com esse aqui, novo shape, eu pus no modo de edição, selecionei, colei na camada de infiltração e basicamente deu certo. Sem nenhuma explicação. Aí aqui ele colou tudo certinho. Colou tudo certinho aqui. E aí quando a gente abre, vou deletar
Não vou deletar não, depois eu vejo isso. A gente abre aqui, ó, camada de atributos. Tá com todos os espaços aqui pra gente preencher com os CNs, na verdade com os caminhos, né, do CN. Só que aqui a gente não sabe qual que é qual uso. Então a gente vai usar essa camada aqui de uso corrigida para a gente poder associar cada um dos usos aos que estão lá, né, na camada de infiltração, para a gente saber o que é o que. Então, vou selecionar aqui, ó. Esse aqui é aquele uso externo. Eu não sei se eu comentei isso, né, mas o uso e ocupação, assim como o money, eles têm que estar, o limite dele tem que ser um pouquinho, tem que estar um pouquinho para fora do limite do domínio. Então, a gente também extrapolou um pouquinho aqui para garantir que não tivesse erro na simulação. Como essa camada externa do domínio ela não vai importar muito para a nossa simulação, você pode atribuir a ela qualquer caminho, qualquer CN lá que a gente criou. Então, pode ser o 70, por exemplo, não tem problema. Vou buscar o caminho aqui, então. Vários bugs, ele dá bug mesmo, a gente convive com isso. Aí a gente coloca o caminho aqui, na mão mesmo, e aí ele aceita. Aí agora a gente vai para o segundo, que é... Deixa eu ver qual que é o segundo aqui. Isso eu acho que é Que é isso? vegetação arbórea, deve ser. Vegetação arbórea, será? É, vegetação arbórea. Então, vegetação arbórea vai ser o CN70. Então, vamos buscar aqui o 70. Muito provável que ele também não está colocando o caminho certo. A gente coloca na mão aqui. Vamos para o próximo, que eu acho que é vegetação rasteira. Parece, né? Vegetação rasteira. O CN é 74. Não, tá vendo? Ele tá com um problema com o caminho, mas a gente já coloca na mão aqui mesmo. E o último, acho que é a água, né, que sobrou. Que a gente não pôs ainda. Que é o mais fácil, que tem o lago. Água 100. Beleza. Aí a gente salva aqui. Fecha. Teoricamente tá tudo funcionando. Como a gente já não vai precisar também mais do uso do solo, eu vou tirar ele aqui. A gente tá com o shape de infiltração todo preenchidinho, né? Abrir lá para ver se salvou legal. Todos os caminhos aqui. Beleza. Então, finalizamos a parte da infiltração. Agora ficou faltando só a gente preencher a camada do money com o arquivo de uso do solo também. Poderia ter deixado ele aqui, né? Mas eu esqueci que tinha um money, então vamos voltar com ele. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para as outras camadas, né? A gente vai copiar. Coloquei aqui em modo de edição. Vamos selecionar tudo. Dá um Ctrl C. Vou lá no money. Coloco ele no modo de edição. Clico aqui fora e dou um Ctrl V. Então, vamos abrir aqui para ver. Ele já colou tudo, só que ele colou com os mesmos valores. A gente vai ter que editar manualmente também. Essa versão do River tá com uns probleminhas, mas não tem problema. A gente faz a mesma coisa que a gente fez lá pro uso. A gente vai olhando aqui qual que é qual e vai colocando na mão mesmo. Vou jogar pra cá pra ficar mais fácil de mexer. Então, esse aqui seria a camada externa, acho que é, né? Camada externa pode ser qualquer um, porque a gente
não vai mexer nela mesmo, então podemos deixar o que tá. Arbóreo. Esse aqui é o arbóreo, vegetação arbórea é 0,2. Esse aqui, então vegetação rasteira é 0,1. O próximo... Asfalto. Asfalto? Uhum. Eu não saberia assim de cor. É 0,04. O próximo... Deve ser o favorecimento. Também, deixa eu ver, telhado, 0,04. É o Concreto. lajes, né? Laje concreto, 0,04. Esse aqui são os de cerâmica, né? Uhum. 0,045. Esses valores depois a gente vai dar uma calibrada no modelo, né? Então, inicialmente a gente está colocando esses valores, mas depois a gente vai aprimorar isso. Esse aqui é o cemitério, será? É o cemitério. Cemitério a gente pôs 0,045. Ixi, esse aqui, solo exposto. Parece, né? Acho que sim. Solo exposto 0,04. E por fim, eu acho que é a água, né? 0,02. Então a gente salva aqui, o Manning tá tudo certinho. Só colocar os valores mesmo. E a gente pode finalmente tirar aqui o uso. Então, fechamos aqui os elementos principais. Com relação ao Manning, é importante só lembrar que o arquivo, né, que a gente vai preencher, né, a camada que a gente vai preencher com os dados de Manning, ele deve ter esse título, exatamente esse título. E às vezes naquele processo, né, de copiar do shape de uso e ocupação para cá, pode ser que ele venha sem esse título. Tenha outro título, né, ou fique sem título. Então é importante manter da forma como a camada ela é criada originalmente no River. E eu também recomendo que seja usado o ponto e não vírgula no Manning. Aqui, por mais que eu tenha tentado fazer isso, ele só aceitou vírgula. E na hora que eu ponho para rodar, ele fala que vai corrigir para ponto. Mas foi um bug dele, ele não quis aceitar ponto aqui, embora eu tenha tentado colocar. Igual no caso da chuva, né, que eu coloquei ponto e ele aceitou. Mas o recomendado é sempre usar ponto. Bom, feito isso, agora, com todos os elementos aqui que a gente vai precisar para rodar selecionados, a gente vai vir no segundo ícone e gerar a malha com elevações. Aí ela vai aqui buscar o MDT, que ela vai gerar as elevações com base no MDT. A gente vai dar um OK aqui e esperar a malha gerar. Bom, depois que a gente clicou aqui, né, para gerar a malha com elevações, e se tiver tudo certinho, ele vai gerar a malha daquela forma que eu comentei, né? Com triângulos maiores aqui na região do domínio, que ele tem 10 metros de largura, mais ou menos. Os triângulos aqui devem ter aproximadamente isso, lá, 8. É variável porque a malha ela é flexível, né? Mas a gente colocou um domínio com 10. Então, os triângulos vão ter aproximadamente essa largura próxima do domínio. E na região onde a gente pediu para detalhar um pouco mais a malha, que é onde estão as mesh density lines, nos cursos d'água, a gente vai ver que a malha é bem mais detalhada, né? São triângulos, aqui está a mesh density line, são triângulos menores, que ó, 1 metro, próximo de 2 metros, né? São triângulos que têm larguras próximas de 2 metros. Então, a gente criou uma malha que é bem detalhada na região dessas linhas e um pouco menos detalhada na extremidade, né, do domínio. Aí, depois de gerar a malha certinha, a gente deixa tudo que a gente criou aqui ativado, né, domínio, a mesh density line,
a condição de contorno, o MANI, chuva, infiltração e o MDT. Deixa todos esses arquivos aqui ativados. E vem aqui nesse terceiro itemzinho, nessa primeira opção, exportar para o Riverflow. Aí ele vai te mostrar aqui o caminho do projeto, o nome do projeto. Essas opções aqui você não precisa marcar nada. Ele já está falando que você vai usar a elevação da malha para poder rodar o modelo, né? Vai dar um OK. E aí a gente espera que um pouquinho ele terminar de abrir a página de setup. Ele já concluiu aqui. Aí aparece assim esse itemzinho aqui para a gente poder permitir que o aplicativo faça alterações de dispositivo. A gente clica em sim. E aí ele vai abrir aí ele vem com aquela pergunta de que o computador tem o separador decimal como vírgula e que precisa mudar para ponto. Isso está acontecendo porque aquele arquivo do MANI, ele tá como vírgula, mas o River de fato não deixou a gente mudar para ponto. Então isso foi um bug dele. Como ele faz essa transformação, a gente vai clicar em sim. Ele tá falando que ele, né, vai transformar tudo que está em vírgula em ponto. E aí ele vai abrir a tela de configuração aqui do modelo. Aí esse modelo aqui a gente colocou uma chuva, né, de 18 horas, que é a chuva de fato que aconteceu na bacia, que durou acho que menos de 1 hora, né? Da estação da Unesp. Só que a gente colocou depois todos os dados de chuva zerados até dar 18 horas, para a gente ver no exutório da bacia aqui, né, a saída do hidrograma, ele zerar. Então a gente tem que pôr um tempo maior do que a chuva que aconteceu. Aí a gente pôs um tempo de simulação de 18 horas, que é exatamente igual ao tempo da chuva. Um intervalo de 1 em 1 minuto, porque é uma chuva de 1 em 1 minuto, então para a gente pegar o máximo de detalhe da modelagem possível. Esse intervalo aqui ele é para componentes, é quando a gente tem traçados perfis, seções e pontos de observação. A gente não colocou isso no modelo. A gente não vai precisar então mexer nisso aqui. A gente tem que garantir que está rodando na GPU, né, para pegar a maior velocidade possível aqui de processamento. Aqui a gente não está usando nenhum módulo especial. A gente tem que ter certeza de que os componentes de chuva, evaporação e filtração estão ligados, porque a gente está usando isso aqui. Eu sempre deixo aqui automático para ele fechar a janela depois que terminar a simulação, mas não é necessário. Se você quiser deixar aberto a janela, não tem problema nenhum. Esses máximos aqui, isso aqui é a gente pedindo para ele gerar os resultados de máximos e não só a cada minuto. Então, é o máximo, ele vai gerar, por exemplo, a profundidade a cada minuto, a cada intervalo de tempo de 1 minuto. E a gente quer também que ele gere o máximo das profundidades em cada ponto do trecho, né, simulado, em cada ponto do rio, do curso d'água da bacia. Para garantir que isso aconteça, ele tem um bugzinho, desmarca e marca de novo. Aí você vai selecionar todos e dar um OK, que aí tem certeza que ele vai rodar calculando os máximos. Aqui a gente não mexe também. Aí se você quiser ver aqui nos componentes de chuva e evaporação, né? O arquivo de chuva, se quiser dar uma conferida, o arquivo de chuva que a gente criou está aqui. Dá para ver o gráfico dele. Então, a gente tem uma chuva aqui rapidinha, né? Que dura menos de 2 horas. E o restante todo do tempo, até dar 18 horas, está zerado. Aqui a gente tem o arquivo de infiltração, que são todos aqueles CNs que a gente colocou, né? Atribuído a todos os usos do solo, desse nível enorme de detalhes. O método que ele está usando. Aí aqui, à medida que a gente clica, né, ele vai mudando aqui o CN, que ele vai selecionando arquivos diferentes. A abstração inicial constante 0.2. E a gente está dizendo que a condição de umidade antecedente era a 2. Né, que a bacia não estava nem totalmente seca e nem que tinha chovido muito antes. Aí a gente vai, então, rodar o modelo. Então, basicamente, mudar aqui, né? A gente tem que garantir que o tempo esteja condizente com a duração da chuva, o intervalo de tempo condizente com o intervalo de tempo em que a chuva está discretizada. Garantir que os máximos estejam marcados aqui. Então, é desmarcar e marcar de novo. Ver se está rodando na GPU
E basicamente é isso. A gente aperta em rodar, em sim, e aí ele começa a rodar o modelo. E vai aparecer uma tela escura, né? Que ele vai estar rodando. E uma outra janela que mostra o progresso da simulação. Aí a gente vai pôr para rodar. Ele vai pedir para salvar esse arquivo daquela tela de configuração, né? Dentro da pasta do projeto, onde estão aqui os CNs, a chuva. A gente vai salvar. Como já tinha um, ele vai só substituir. E aí, vai abrir essa tela preta. Aqui é porque deu uma falhazinha na conexão, mas é só dar um OK que ele volta a rodar. Ele tá lendo aqui a malha, né? Então, são quase 3 milhões de células na malha. Tá lendo os nós. Aí, ele vai ler aqui todos os componentes do modelo. Aí, depois que ele tiver lido tudo, ele vai abrir essa outra tela. Tá falando que o modelo tá rodando, né? Vai abrir essa outra tela. Ele vai ler aqui nessa parte aqui a topografia. Nessa parte aqui ele vai ler a profundidade da água, então por enquanto tá zerada, né? A água ainda não tá escoando, a água da chuva. E à medida que o modelo for rodando, vai aparecer aqui um gráfico com o mais importante que é a gente olhar a quantidade total de vazão de saída, que é o que vai estar na nossa condição de contorno lá embaixo no exutório. Aí, à medida que a simulação for se desenvolvendo, né, a gente vai vendo o progresso dela aqui até acabar. E, como eu tinha comentado, né, a gente vai ver aqui a vazão total de saída, representada nesse gráfico aqui, é a vazão desse pontinho aqui, que é o exutório, né, a saída da bacia. Então, a gente vai ver ela aumentando, 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 à medida que a chuva vai caindo, né, a chuva tem duração de 1 hora e alguma coisa. E aí depois ela vai diminuindo. Então, a gente vai ver um hidrograma no formato, vai ter uma ascensão, um pico e depois ele vai descer. Aí depois que terminar a simulação, a gente vê como que tira os resultados. Terminada a simulação, aí fechou aquela tela, né, que estava rodando, que mostrava que o modelo estava rodando. Aí a gente pode vir aqui e tirar resultados. Os resultados, eles podem ser tirados de várias formas. Tem esse quarto itemzinho aqui, que mostra resultados versus tempo, que aí a gente pode ver, por exemplo, a velocidade, a profundidade, o nível da água, né? Infiltração, mas enfim, acho que os que mais interessam aqui são profundidade, velocidade e o nível. Alguns outros elementos aqui são só quando a gente está rodando o módulo de sedimentos e não interessa aqui pra gente, porque não faz sentido aqui no nosso caso. E aí a gente pode tirar esses resultados a cada passo de tempo do modelo. Então, por exemplo, no primeiro minuto de simulação, a gente quer ver como que estava a profundidade. Ou então, sei lá, na profundidade depois de 10 minutos de simulação. E a gente pode gerar esses resultados tanto no formato shape, quanto no raster. E aí aqui no raster a gente escolhe a resolução que a gente quer. A gente pode também gerar os máximos, que aí aqui que é importante aquela opção lá na tela de configuração, da gente garantir que ele vai calcular os máximos, para a gente ter isso aqui. Aí a gente pode calcular, que é interessante, a máxima profundidade e o máximo risco hidrodinâmico, que velocidade também é legal, profundidade, e o risco hidrodinâmico, que é velocidade vezes a profundidade, e que está relacionado aos riscos associados a arraste de carro, destruição de imóveis, né? Então, tem uma tabelinha de referência que a gente tem para isso, de acordo com algumas publicações. E aí, quando a gente vê, a gente gera esse mapa de risco hidrodinâmico, a gente consegue saber quais os riscos estão associados a cada área atingida pela inundação. Para não pesar muito, eu vou gerar aqui só o de profundidade máxima. Também estou gerando só o shape dele, não estou gerando raster, não.
Aí aqui gerou o resultado, então, da lâmina máxima, da profundidade máxima. Vou copiar o estilo aqui da que a gente estava usando anteriormente, que a gente estava avaliando anteriormente, para a gente ter ideia aqui comparativa. Então, por exemplo, depois de 56 minutos de simulação, a lâmina de água aqui, nessa região aqui do encontro, né, dos dois córregos, atingiu no máximo meio metro de profundidade. Mas, quando ele pega a máxima de todas as células, né, a gente tem aqui valores maiores. Então, a máxima aqui atingiu 80 centímetros, né, mais do que meio metro. Então, as máximas, né, a gente pode gerar vários resultados das máximas. Aí, outra coisa interessante aqui é para gerar vídeo. Esse itemzinho aqui é para a gente gerar vídeos. Depois eu posso explicar melhor como funciona, mas não é bem o foco. E esse símbolozinho aqui, ele é para gerar resultados por seção. Então, por exemplo, eu quero saber, né, como que o hidrograma se comportou aqui nessa seção da confluência e os dados de vazão e tudo. Então, a gente traça aqui uma seção, clico com o botão direito e 2 cliques com o botão direito e deixo ele carregar para ver o que ele vai trazer de resultado. Aí começa a carregar aqui, na hora que der 100%, ele vai gerar os resultados aqui para a gente poder avaliar. Então, a seção aqui foi gerada, aí ela aqui está mostrando, né, essa seção. Aqui a gente consegue ver ao longo do tempo, né, quando a vazão começa a se formar, o enchimento aqui da seção, até o tempo que a gente simulou. Apesar do correto, né, ser simulado às 18 horas, eu fiz uma simulação rapidinha aqui de 2, só para a gente tirar esses resultados mais rápidos. Porque de 18 horas ia demorar muito tempo para gerar. Aí aqui, então, a gente vê isso. Aqui é possível gerar um videozinho, se quiser, né, dar o play aqui. E gera o videozinho dessa subida aqui da água. Aqui a gente vê o hidrograma, como eu só simulei 2 horas, né? Não deu tempo dele descer, mas nas 18 horas ele vai aparecer aqui subindo e descendo. E aqui tem a tabela de resultados que a gente pode tirar. Então, por exemplo, se a gente quiser tirar o resultado aqui de 2 horas de simulação, que é o tanto, né, que essa seção vai estar preenchida, assim, no máximo, a gente marca aqui essas 2 horas, vem aqui na tabela, e as profundidades, aqui aqui a gente tem na primeira linha a elevação do fundo da seção, na segunda tem a profundidade do escoamento, e aqui na terceira tem a profundidade, na verdade o nível que a água chegou, né, em relação ao fundo. Se eu pegar um outro passo de tempo aqui, por exemplo, 55 minutos de simulação, essa tabela vai estar diferente. Ela vai pegar a profundidade referente àquele tempo lá que a gente selecionou. Então, eu vou pegar aqui, vou deixar os 55, aí vou pegar aqui, copiar, e aí a gente pode salvar isso no Excel. E cola aqui esses valores. Aí, se a gente quiser gerar um gráfico, por exemplo, eu vou copiar aqui junto, para a gente gerar o gráfico mais rápido aqui, mostrando. Copiei aqui o fundo da seção para cá. Então, eu trouxe aqui eu tenho o fundo e tenho a profundidade que chegou nessa água. Aí a gente pode colocar isso num gráfico. A gente pode gerar um gráfico aqui, por exemplo, dessa seção, né, que a gente está vendo lá, e do fundo. Então, o fundo dela é isso aqui. E aí a gente pode adicionar aqui a lâmina d'água, que é o WSE.
e ver como que essa lâmina d'água se comporta em relação ao fundo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o fundo. Eu vou inverter as cores aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui. O fundo eu vou colocar de laranjinha e a água eu vou colocar, né, azul, aqui para ficar mais fácil. Então, a gente vê que, né, tem uma lâminazinha de água bem pequena nessa região, assim como a gente viu lá na seção que a gente estava analisando, né? Então, basicamente, essa tabela está representando esse gráfico. Aí também dá para a gente tirar de lá uma outra tabela, que é a tabela do hidrograma, que vai mostrar exatamente isso que essa figura mostra aqui. Aí a gente pode colocar ela, por exemplo, numa outra aba aqui, e pode plotar o tempo versus a vazão, que vai dar esse hidrograma que aparece lá na imagem. Vou colocar aqui, inserir o gráfico. Exatamente aquele hidrograma lá, né, que aparece aqui. Então, é possível fazer essa análise, né, em diversos pontos de interesse, em diversas seções de interesse, e pegando vários tempos, né, diferentes também. Pode ser que a gente tenha interesse em pegar 2 horas de simulação, aí é só vir aqui na tabela, copiar esses valores, salvar aqui, que aí a gente vai ter os resultados aqui para 2 horas. É só fazer um pequeno ajuste e a gente consegue gerar o gráfico, né, daquela situação lá, após 2 horas de simulação. Então, esse gráfico aqui, ele deveria estar semelhante ao que a gente vê nesse gráfico aqui, né, que é uma lâmina d'água maior, porque já foi um tempo maior de simulação, então já está indo em direção à lâmina máxima. Então, basicamente, os principais resultados que a gente vai avaliar são esses, né, para a análise do efeito da inundação. E pode ser feito tanto aqui no modelo, quanto a gente pode ir gerando esses gráficos aqui no Excel para explorar essas informações.